alfabetizado, sabia ler, sabia escrever. As professoras tinham um hábito, eu espero que vocês não mantenham até hoje, se mantêm, eu espero que encerrem, de fazer assim. Elas chegavam na sala, pega o caderno, pega o lápis e vamos copiar a matéria do quadro. Aí ela divide o quadro em 3 partes e começa a escrever. Aí a primeira parte, aí a segunda parte, aí a terceira parte, aí na hora que ela termina a terceira parte, ela volta para apagar a primeira, porque ainda não foi suficiente. Todo mundo já terminou? Não, eu não terminei não. Eu não terminei ainda não. Mas não terminou nem a primeira parte? Eu não terminei nada. Eu nem comecei. Se eu comecei, eu escrevi uma palavra ou 2. Eu não respondia na época, né, adequadamente, mas eu tinha lido em geral tudo que tinha sido escrito. Eu tinha pensado sobre tudo que tinha sido escrito. Eu estava ali, não parado. A minha cabeça estava funcionando, eu estava associando as coisas. Mas o objetivo era copiar a matéria do quadro. E aí ela dizia, bom, se você ainda não terminou, tudo bem, eu vou esperar, copia que eu vou ficar aqui observando. E aí eu começava a copiar e logo depois ela falava assim, você está brincando comigo, você está fazendo hora com a minha cara. Porque parei a sala inteira para esperar você e você não está fazendo, mesmo com eu aqui em cima de você olhando. Porque o fato de ela estar ali não era suficiente para que eu conseguisse desempenhar aquela tarefa longa, metódica, chata, maçante, que era copiar a matéria que estava no livro, ela passou para o quadro, do quadro eu iria passar para o caderno, e do caderno eu iria para o lixo, porque obviamente eu não ia ler aquilo nunca mais, era só um exercício de fazer a cópia. Eu não via o sentido, continuo não vendo, mas na época não era que eu não via o sentido, é que eu não conseguia me engajar naquela tarefa, porque o meu cérebro não aceitava ficar comprometido com aquilo não era motivador suficiente para ela. Aí a professora dizia, bom, não quer, né? Não está fazendo porque não quer. Problema seu, vai ficar no recreio para copiar o caderno do colega. Salta aí uma meia dúzia de linha e começa da segunda parte. Aí na segunda parte eu fazia 2 ou 3 palavras, ela brigava de novo, na terceira parte eu pulava mais umas linhas, fazia 2 ou 3 palavras. E foi assim que eu perdi quase todos os recreios na segunda e na terceira série. Porque eu ficava no recreio para copiar o caderno. E se eu não fiz com a sala cheia e a professora me olhando, eu vou fazer no recreio sozinho? Era imbecil o comportamento dela, com todo respeito, se alguém ainda faz isso, mas não tinha sentido. Claro que eu não ia fazer como eu não fazia. Ela falava, tudo bem, você vai copiar do caderno do colega em casa. E aí foi o lado bom, porque eu ia para a casa dos amigos com muita frequência, especialmente de um amigo que morava muito perto da minha casa. Somos grandes amigos até hoje. Apesar de ele morar longe, a gente se encontrar pouco. E é uma amizade que se fortaleceu um pouco por causa disso. Mas, obviamente, na casa do colega eu não copiava, eu ficava brincando. Não tinha como eu copiar aquele negócio, era uma tarefa que era impossível para mim. O ditado eu fazia. Perfeitamente não, eu comia letras, eu errava ortografia, minha letra era péssima como é até hoje. Mas o ditado eu fazia até o final. Porque o ditado falou, você copiou, se não copiou, acabou. Entende? Aquilo esperando para que eu pudesse 10 segundos depois começar a fazer, eram os 10 segundos que iam se repetindo eternamente e eu nunca fazia. Mas quando falou a palavra, você copia a palavra, aí eu fazia. Eu sabia escrever. Não era dislexia, eu não estava com problema de ler. Acharam que era um tanto de coisa, me levaram em vários médicos, em vários psicólogos. Minha mãe se preocupou, a escola reclamou, obviamente, minha mãe se preocupou e brigou com a escola até mais do que eu, porque a escola não aceitava certas coisas e tudo mais, mas ninguém me deu um diagnóstico, ninguém me propôs um tratamento adequado. Diziam, esse menino é assim mesmo, ele é lerdo, ele é sonso, ele é mole, ele é malandro, ele é irresponsável, ele é sem compromisso, ele não quer fazer mesmo, ele não quer fazer. E obviamente eu queria fazer, porque eu não queria ficar sem recreio, eu não queria a professora brigando comigo, eu não queria todo mundo me chamando de lerdo, eu não queria minha mãe desesperada, angustiada, porque o filho dela tinha problema, porque eu não conseguia fazer as coisas na escola. Eu queria dar o resultado esperado, como todas as crianças, 100% das crianças que têm uma cognição mais ou menos dentro da média, né? Querem dar o resultado. Sempre, sempre. Ela não quer o castigo, quer evitar o castigo. Estudava no Colégio São Francisco a minha vida toda
E na 8ª série nós chegamos a um ponto de ruptura, eu e minha mãe percebemos que não era mais saudável a minha relação com o Colégio São Francisco e que eu deveria, portanto, mudar de escola sob pena de ser reprovado ao final do ano, além de que estava sendo ruim para a minha própria saúde mental, para a dela e todo mundo lá em casa e também para a dos professores. Porque, mais ou menos com uns 10 a 12 anos de idade, eu aprendi que eu ia para a escola e os professores aproveitavam qualquer oportunidade em que eu cometesse algum erro para apontar esse erro e me castigar por ele. Portanto, eu devolvia na exata mesma moeda para eles. O professor que cometesse qualquer erro na minha frente, esse erro seria apontado com muita veemência e lembrado, né, em outras situações. De forma que não me orgulho necessariamente disso, mas foi a forma que eu aprendi a me defender ali, né? Eu tive um certo conflito com uma das professoras na 8ª série, porque ela disse uma coisa que eu sabia, ela não sabia, eu corrigi, ela insistiu, eu também insisti, ela disse no final da discussão que a professora era ela, e que se eu quisesse que eu provasse que eu estava certo, que senão era ela que estava certa. Na próxima aula eu levei, vocês devem se lembrar, um volume da Enciclopédia Britânica. E eu gostaria de ler a parte que você disse que eu trouxesse o livro para provar. Ali a relação que já era ruim terminou de desandar e na metade do ano nós mudamos de escola. Eu tinha um conceito que tinha sido ensinado para mim, muito errado, de que a criança muda de escola no meio do ano para não tomar bomba, que é burro. Porque a escola nem é tão difícil assim. E por que esse pessoal tem que sair da escola na metade ou no último bimestre para poder passar de ano na outra escola? Porque é burro. Porque se não fosse burro, estudava um pouquinho e passava aqui mesmo. Como eu ia capengando a vida inteira e chegava no último bimestre, eu conseguia os 22, 23, 24 pontos que eu precisava, né? Porque ali havia urgência. E aí eu mudei e fui para o Mairink. Quando eu cheguei no Mairink, muita coisa mudou na minha vida. Por quê? No São Francisco eu tinha uma motivação na escola, única. 60 pontos em cada matéria. Na primeira série me ensinaram, agora não é brincadeira não, agora é sério. Agora você precisa estudar para tirar pontos, você precisa 60% dos pontos, vai dar 100 pontos no ano, você precisa 60 no final do ano para passar. Esse é o seu objetivo, cumpra. Eu cumpria. Né? Quando você se programa para fazer 60 e você precisa de 60, é um desespero, porque você chega no final sem saber se vai conseguir ou não. Quando você se programa para 80, você tem uma folga, em geral você consegue com mais facilidade. O meu objetivo era 60 pontos, era por isso que eu lutava todos os anos. Quando eu fui para o Mairink, a principal alteração que teve na minha vida foi que agora o meu objetivo não era 60 pontos. O meu objetivo era provar para mim mesmo e para todo mundo que eu não era burro. E isso é uma motivação completamente diferente. E no Mairink, no segundo semestre da 8ª série, eu tirei quase total em quase todas as provas que eu fiz. E os meninos ficavam assim, conta aí o que você fez lá no São Francisco, porque tem um segredo nessa história. Todo mundo vem para cá e vai capengando, né? E não consegue um desempenho tão bom. Por que é que você veio e mudou de escola se você tira total em todas as provas? E eu não sabia explicar, mas hoje eu sei. Era a motivação. Quando a motivação se tornou provar para mim mesmo que eu não sou burro, aí eu estudava. Aí eu fazia os deveres, eu estudava, eu prestava atenção nas aulas e eu conseguia as notas, porque eu não era burro mesmo. Mas eu consegui provar isso ao final do ano. No outro ano começou o segundo grau, né, o ensino médio, e eu voltei a ser quem eu era. Porque estava provado já. A motivação passou. Aí não acontecia mais, entende? Então, eu conto essa história assim, dessa forma até um pouco longa, porque se a gente motivar a criança de outra forma, ela vai dar outro resultado, não é? Porque no futebol ele é empolgado, ele quer participar, ele é o primeiro a chegar lá e tudo mais e tal, porque aquilo é divertido. Não há mal nenhum em a escola ser divertida, principalmente até uma certa idade. Seria ótimo que a escola fosse divertida, seria ótimo que a escola fosse interessante, fosse uma atividade prazerosa, que a criança fosse com vontade de ir e tudo mais. Tem um jeito, chama Ricardo Semler, ele é um cara meio estranho, a empresa dele, ele leva de uma forma diferente e ele criou umas escolas aí, um sistema de educação que é muito diferente. Aí ele fala, por exemplo, nós não ensinamos geometria
e essas coisas para a criança, porque a criança não quer aprender isso. Se você vai ensinar para a criança o conceito de pi, ela não faz ideia de onde ela vai aplicar o conceito de pi, ela não vai aprender isso e mesmo que aprenda, aprende com raiva, achando que é uma coisa inútil. Agora, se você der para as crianças a tarefa de esse bimestre construir uma bicicleta, não dá para construir a bicicleta sem o conceito de pi. E ela vai ter que aprender. E ela vai aprender porque ela quer fazer a bicicleta. E aí ela aprende algo que é parte do processo, porque ela tem interesse no processo. Agora, o puro, a matéria pura, nós somos adultos, a gente já tem dificuldade, imagina a criança. Mas... É a segunda palestra que eu venho, gostei Obrigado. muito. Muito bom, muito bom, muito bom. Muitíssimo obrigada por Muito ficar aqui obrigado. Pode ficar aqui o dia inteiro até amanhã falando. Muito bom. Obrigado. Onde que o senhor atende? Se puder, aqui no Horto, ali na Caviúna, o pessoal tem o telefone. Eu vou levar meu marido, eu vou levar meu marido. Obrigado. Brilhante, Muito bom não mesmo. ficou devendo pra ninguém. Estou feliz de saber que na nossa cidade tem uma pessoa de um alto gabarito desse, porque chique demais, relevante o tema, brilhante a forma de expor e muito necessário para a nossa prática, para vivência e convivência. Obrigado. Tranquilo, a gente não cansou nem um minuto. Nunca fui tão elogiado assim por professoras na minha vida. Claro, claro. Nosso motivo de falar também. Deixa eu só dar um parênteses aqui, rapidinho. Que quando você fala da questão da tendência do suicídio, eu fiquei com pesar. Peraí, rapidinho, vai ter aí? Não. Eu fiquei... Do Marconi, né? Acho que é. Não, não fui convidado. Gostei demais, tá certo? Obrigado. Pode tirar uma foto com o senhor? Claro. Senhor, que senhor, gente.